Fala, Samuel. Demorou, mas chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o Retomada do Campeonato Brasileiro. Agora não para mais, tá? Agora não para. Agora não Só para. para quando parar mesmo. Só para quando terminar na rodada do dia 8 ou 7. Aí vai depender dos ajustes finais da CBF para definir quando vão ser os últimos confrontos. O jogo tal não vale mais nada. Aí bota no sábado. Sim. Esses aqui valem tudo para Libertadores. Bom, então tudo no mesmo horário. Esses aqui é confronto para não ser rebaixado. Tudo no mesmo horário. E se tiver tudo embolado, é tudo no mesmo horário mesmo, Samuel. O meu time não pode entrar antes em campo do teu e tu saber o resultado do meu. O time do C não pode entrar depois do teu, antes do meu e já saber o que aconteceu. Não é jogo de confronto mata-mata. É jogo de ponto corrido. Todo mundo tem que saber ao mesmo tempo. Tem time que atrasa a entrada em campo. Sim. Tem time que faz migué. Tem time, sabe, que espera para ver como é que o outro jogo vai acabar, para saber o que tá precisando. Como se adiantasse alguma coisa, né? No final, o que vai prevalecer mesmo é o desempenho dentro de campo. Dei uma olhada rapidinho no calendário, que 3 semaninhas e já era. É inacreditável, termina né? Tudo. É inacreditável, né? Muito rápido, Samuel. Vamos aproveitar bem, então. Vai acabar o ano. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Balanço na Rede, Balanço Geral. Jogo do Grêmio hoje, tá? E é contra o Juventude, ou seja, nosso último encontro regional. Nós não temos mais Inter e Juventude, nós não temos mais Grenal. Grêmio e Juventude é o nosso último clássico, nosso último encontro entre times gaúchos. Entre times gaúchos. A direção do Grêmio, Samuel, ela armou aquele esquema todo especial para contar com os atletas selecionáveis que jogaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eles são esperados em Porto Alegre. Eles já chegaram, né? Já chegaram, na verdade, né? Eles foram aguardados, né? Estavam sendo aguardados para amanhã desta quarta-feira. Tem um voo todo especial. A partir daí, tá? A partir do momento que eles chegaram aqui a Porto Alegre, tá? O que vai fazer? O Renato vai conversar com eles, os fisiologistas, né, do clube também vão conversar com os atletas. Tô me sentindo mal, tive um problema na panturrilha. A dúvida é saber se eles têm condições de jogar futebol na noite de hoje, depois de disputarem um jogo ontem, embarcar no avião. Jogaram, né? Isso. Os 3 jogaram. O Soteldo foi titular, não fez gol, mas deu passe para gol. O Aravena foi titular, o Soteldo. O Aravena foi titular também no Chile. Não fez gol, mas participou de gol. E o Vila Sante foi titular do Paraguai, jogou praticamente toda a partida contra a Bolívia na altitude. Talvez dos 3, talvez não. Dos 3, com certeza, a situação pior é a do Vila Sante, né? Com oxigênio para respirar lá. Jogou na altitude e lá sempre é complicadíssimo, Samuel. Teve toda aquela logística especial, com fisioterapeutas, com funcionários do clube, um jatinho foi buscá-los. Mas mesmo assim, Samuel, vamos lembrar, ontem à noite eles estavam jogando e hoje à noite eles vão precisar jogar de novo. Complicado, né? Bem complicado que isso aconteça. Não sei quantas horas de viagem, mas são algumas quantas, né, de viagem. Assim, ó, de Santiago para cá, num voo normal são 3 horas. Sim. Como é um avião menor, de pequeno porte, e pela logística divulgada pelo Grêmio, ainda pararia para reabastecimento, eu coloco aí, de repente, umas 4 horas de deslocamento. Sim. Só que o Pinga-Pinga ainda parou em Assunção para buscar o Vila Sante. Então foi um voo maior do que esse tempo, porque saiu de Santiago, no Chile, passou em Assunção, no Paraguai, para pegar o Vila Sante, que tinha jogado na Bolívia, e aí num voo fretado, saiu da Bolívia e voltou ao Paraguai com todos os companheiros, e aí sim do Paraguai para Foz do Iguaçu, que é pertinho, no Paraná, já aqui no Brasil, para reabastecimento, e aí depois sim o retorno e a chegada aqui a Porto Alegre. Pode colocar, por favor, o mapa na tela, Samuel, que eu falei ontem, e a Carmel vai me ajudar nessa situação aí. Eu quero mostrar. Consegue botar nesse atrás de nós aqui, é possível? Atrás da gente? Só para eu explicar, sim, né? Ó. E consegue vir para nós aqui? Ó, vamos lá, tá? Nós estamos aqui, né? Isso. Nós estamos aqui. Aqui estava o Vila Sante. E mais ou menos... Não, e aqui... Tá Santiago, ó, então tá. Olha como daqui até aqui é uma distância. 1,5 palmo de viagem. Só que daqui, aqui já vira outra história, sim, né? Tá? E esse que tá aqui, ele jogou aqui, ó. Ou seja, a Bolívia é bem longe do Brasil, mas é do lado do Paraguai. Então o Vila Sante, tá? Veio daqui para cá. E daqui para cá. Esses daqui, o Aravena e o
e o Soteldo. Daqui, eles passaram aqui para dar uma carona pro Vila Sante e para retornar aqui a Porto Alegre. E quem saiu daqui do Grêmio para essa logística? Saiu daqui, foi para cá, voltou para cá. E aqui assim, ó, fica a Foz do Iguaçu, que também é muito perto, ó. Aí reabastece, porque fica na fronteira lá com Cidade del Este, né? E aí já vem aqui para Porto Alegre. É perto, mas não é tão perto assim, né, Samuel? Não, fosse da Santiago até Porto Alegre, né? É. Uma linha reta. Uma reta, exatamente. Uma reta aqui, né? Enfim, essa foi a logística, foi dessa forma que os atletas chegaram. E aí a gente começa a ver, olha o tamanho do nosso país, perto de toda a América do Sul, né? É, um continente nosso país, né? Por vezes é muito mais fácil viajar Mas por todos esses países do que pro Nordeste. Por exemplo, uma Copa do Mundo aqui, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, é mais fácil do que uma Copa do Mundo no Brasil Sem todo, dúvida. tem que ir lá para Manaus. Vamos pegar o teu comparativo do palmo. Deu 1,5 palmo para Santiago. Olha lá pro Nordeste. Dá uns quantos palmos, né? É o triplo quase, Samuel. Né? É um país continental. É um país continental. Uns com 40 graus, uns com 20, enfim. E aqui já muda, aqui já é outro país também, né? E ainda é Brasil, tão pertinho de outros países daqui, por exemplo, onde joga o Soteldo, onde joga Borré. Colômbia. Tem o Equador também, né? Onde joga o Valência. Enfim, que aliás fez um golaço Argentina e Peru ontem. se enfrentaram ontem, né, também. Foi na Argentina o jogo. O Guerreiro jogou, vi que ele jogou também. Jogou, né? foi em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires, não foi em Lima, Não, tá? Foi em Buenos Aires. O Guerreiro é daqui, mas jogou aqui. Né? Aqui em Barranquilha, a Colômbia, olha a distância daí, né? Deixa eu aproveitar o mapa aqui já e vou pular um pouquinho, já volto. Peço licença aos torcedores do Grêmio, já volto. Porque ontem teve aqui em Barranquilha. A Bolívia, ela faz o uso da altitude para dar aquela pressão na mente dos caras, né? A Colômbia, ela faz questão de jogar em Barranquilha. Um calor Calorão. infernal. Insuportável, é? Insuportável. Tá? Que eles estão acostumados e os adversários lá nem nos tanto. trópicos. Isso, tá? E é daqui, ó. Não sei exatamente em qual ponto, deve ser até pra cá, Barranquilha, porque é litoral, então deve ser aqui pra esse lado. Jogaram aqui ontem o Valência contra o Borré. O Valência titular fez o gol da vitória, o Borré ficou no banco. Entrou no segundo tempo no final do jogo. Aí o Inter tem jogo amanhã, né? Então olha o que eles têm que fazer. Daqui, É bem mais distante, né? eles têm que vir até o Rio. Que é distância. Porque no Rio que é o jogo deles e não tem voo direto daqui pra cá. Ou eles vão pro Panamá, subindo mais ainda, e voltam até aqui, ou daqui eles vêm até São Paulo e de São Paulo vão pro Rio. Eles não vêm pra Porto Alegre, Tem que dar tá? uma pesquisada na passagem mais barata. Exatamente. Aqui é muito perto do Panamá, né? E aí o Panamá dispara pra do tudo lado. que é lugar. O Panamá tem voo pra tudo que é lugar, inclusive pro Rio de Janeiro. Mas olha a distância. Como já é muito mais complexo, né, para os jogadores do Inter amanhã estarem presentes nessa partida. Mas vão voltar. Estão voltando, na real, né? Só que um voo muito mais demorado. Santiago até Porto Alegre, 3 horas, falasse? 3 horas, né? Assim, a grosso modo, olha a distância muito maior. Quantas muito horas maior. vai dar, né? Cansaço, Sim. um voo comum. Dá para atravessar um continente aí. Dá para atravessar um continente. Dá pra até a Europa. Dá para ir até a Europa. Que coisa É quase a mesma distância. Tá? Bom, voltando à fita aqui, deixa eu falar sobre o Grêmio agora. Toda semana eu falei aqui que o Grêmio trata como uma decisão, como uma final de campeonato. Posso te dar mais 2 provas disso, de que o Grêmio encara como uma decisão? Diga aí. Primeira delas, sócios relataram que receberam ligações. Tocou o telefone do cara, o cara olha aqueles números, deve ser aqueles números de cobrança ou aqueles golpes. Alô? O Bright White falando, Samuel. Mensagem do Bright White. Mensagem do Bright White, uma gravação, é bem verdade, convocando para o jogo de hoje. Olha o tipo de ação que o Grêmio fez. Legal. Tá? Para vários sócios. E outra, o presidente Alberto Guerra escreveu uma carta aos sócios do clube antes desse confronto. E essa carta também foi disparada para os sócios. Quem não é sócio também acaba tendo acesso e a imprensa também acaba tendo acesso. Em carta está escrita e enviada aos sócios, o presidente Alberto Guerra, ele tratou como decisão o jogo de hoje diante do Juventude, na Arena, aqui em Porto Alegre. Em mais uma rodada da reta final do segundo turno do Brasileirão. No texto, o mandatário admitiu que o ano de 2024 foi desafiador e que alguns resultados não foram os desejados.
Ele está fazendo uma meia-culpa. Sim, infelizmente não conseguimos, mas agora é hora de nos apoiar. Vamos lá para a Arena lotar. Em outras palavras, tá? Não deu certo, mas eu preciso de ti. Me dá esse voto de confiança, porque esse voto de confiança ele é importante não só para mim como presidente, ele é importante para o Grêmio como um clube. E o torcedor do Grêmio, Samuel, é o maior patrimônio, é o único, na verdade, que um clube de futebol tem. O presidente vai passar, os treinadores vão passar, os jogadores vão passar, títulos vão ser conquistados, outros vão ser perdidos, algumas conquistas boas, outras marcas negativas. O torcedor, ele vai nascer e morrer com o clube. Ele vai ser eterno. Então, esse torcedor que o presidente está se dirigindo é o que hoje deve ir à Arena com uma perspectiva de quase 40 mil e apoiar o time. Eu sei que a fase não é boa, eu sei que o momento não é bom, que talvez o Grêmio neste momento não mereça esse voto de confiança, mas há bem pouco tempo o Inter também não merecia esse voto de confiança. E o torcedor começou a dar uma resposta dentro de campo, o time embalou. Hoje os jogos do Inter estão sempre lotados. Quem sabe o Grêmio nessa reta final aí não consegue também dar uma resposta para o seu torcedor e consegue também, de uma forma, entre aspas, mais tranquila, se livrar desse complicado desafio que é estar perto ali da zona de rebaixamento. Por outro lado, né? Do outro lado tem o Juventude, que também vai encarar esse jogo como uma decisão. É verdade, e aí... só que como é fora de casa, né? Não teve todo esse apelo, essa mobilização, ligação de jogador, carta do presidente, tá? E o técnico Fábio Matias, do Juventude, ele mantém o mistério do time que vai entrar em campo. Tá? As maiores dúvidas, na verdade, não trato nem como dúvida, tá? Trato como mistério mesmo, são no ataque. Os mistérios, o Edson Carioca está fora, lesão muscular, ele fica fora de pelo menos 3 dos 5 jogos finais. Eric Farias, Marcelinho e Diego Gonçalves disputam a vaga no lado direito do ataque. Outra questão, fica entre quem vai ser a referência do ataque. O experiente Gilberto está recuperado de lesão. Ele briga com Gabriel Tagliari por essa vaga. Na defesa, o Rodrigo Sanz segue machucado. O Zé Marcos deve atuar ao lado de Danilo Boza. Alan Ruschel está suspenso. Com isso, o Lucas Freitas, que é zagueiro, segue improvisado na lateral. Tudo que eu falei do Grêmio ali, de desafio, de reta final, de mobilização, de final de campeonato, todas essas palavras, todas essas expressões, elas valem exatamente na mesma proporção para o Juventude. Se o Juventude vencer hoje, Samuel, o Juventude passa o Grêmio na tabela de classificação. Tá, e o Juventude perdendo, qual é a complicação que entra esse Juventude? Vão faltar 4 jogos, tá? E aí vai depender dos times que têm a mesma pontuação dele na tabela. O Juventude hoje, tá, tem 37 pontos. Outros 3 clubes, Samuel, têm os mesmos 37 pontos do Juventude, tá? E aí que tá o grande gatilho que, de repente, o Juventude até com um empate essa noite possa escapar. O Criciúma tem 37, o Fluminense tem 37, o Atlético Paranaense tem 37, o Vitória tem 38 e o Grêmio tem 39. O mundo ideal para o Juventude ganhar hoje pode chegar ao 12º lugar, roubar a posição do Grêmio. E aí, tem Vitória, tem Atlético Paranaense, tem Fluminense, tem Criciúma nesse meio de tabela aí. E aí tem que depender desses outros resultados paralelos para ver que situação o Juventude. Por exemplo, Criciúma e Vitória se enfrentam. Acabei de ver aqui, às 4h30 da tarde. Ou seja, os dois não podem pontuar. Ou se os dois pontuarem, vai ser apenas um empate. O Juventude pode tirar proveito. E o Grêmio também. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Outro confronto que interessa para os dois. Tem Red Bull, Bragantino e São Paulo. Confronto que interessa por causa do Red Bull Bragantino. Tem Cuiabá e Flamengo. Interessa por causa do Cuiabá. Praticamente todo jogo vai ter alguma característica de decisão, algum indício, alguma coisa que esteja em jogo nesse momento do campeonato, Samuel. Ou brigando lá por cima, ou brigando na parte de baixo da tabela. Mas a quantidade de confrontos diretos que tem ali, principalmente do Grêmio para baixo, é o que pode ser determinante, é o que pode ser fundamental para a Juventude e para a Grêmio escaparem. É claro, não adianta ter confronto direto se Grêmio e Juventude não fizerem as partes deles. Né? Aí não adianta nada. Não adianta nada. Né? Mas se fizerem, é bem provável e tomara que aconteça
o mais rápido possível a gente comemora a permanência dos dois na primeira divisão. Quem sabe até com uma classificação para a Copa Sul-Americana. Ah, nós precisamos da permanência. Tá tudo tão perto dois, ali, claro, né? Que sim, não, e tá embolado ali embaixo. Uma ou duas vitórias ali faz uma diferença fundamental para os nossos times aqui. Ficamos na torcida por eles. Perfeito. Bom, o Internacional numa condição bem melhor, né? Mas alçando voos maiores também, na parte de cima da tabela. Amanhã, né? Amanhã, o Vasco às 8 da noite. Tá lá no Rio. Continua sendo, tá? O Thiago Maia se recupera de dores musculares, ele não participou do último treino. Se ele não estiver recuperado, ele não viaja, tá? E o Bruno Henrique deve ser o titular na equipe. Nas laterais, por mais que não seja uma confirmação, Brian Aguirre e René devem ser os substitutos do Bruno Gomes e do Bernabei. Certo. E dessa forma, né, o time do Inter está encaminhado para o confronto contra o Vasco. Outra novidade, Samuel, é o retorno do Wesley, né? Um jogador importante, esse aí, ó, que fez um belo gol no treino. Ele estava suspenso, não participou da última rodada, vive um grande momento e certamente é um jogador que, em boas condições, vai ajudar e muito o técnico Roger Machado e também o restante dos seus companheiros. Bom, o fim de ano já chegou, mas ainda dá tempo de você garantir praticidade e economia para começar 2025 com o pé direito. Hoje eu vou te apresentar a Master Ride, uma custom da marca Haojui para os amantes de motos clássicas. Dá só uma olhada como ela é completinha. Vem com 2 painéis, 2 bauletos, encosto para passageiro, freios CBS e muito mais. E você pode garantir a sua com uma promoção exclusiva de Black November na Suzuki Sun Motors. Só lá você vai adquirir a sua Master Ride por apenas R$ 17.779 com emplacamento grátis na faixa. E não acaba por aí. Você ligando agora para garantir a sua e dizendo que viu a Master Ride aqui no Balanço Geral, no Balanço na Rede, tem que dizer que viu. Você sai de capacete novo. Já pensou? É condição que não acaba mais, mas corre porque é só na Suzuki Sun Motors. Anota o número aí, hein? Vou até dar um tempo para vocês. 51 33 82 16 50. Vou repetir. 51 é o código, 33 82 16 50. Você de moto 0 km e cheio de vantagens. O capacete na faixa. Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki, 2 rodas. O assunto agora é eliminatórias da Copa do Mundo. Pode colocar na tela que eu quero mostrar aqui para o Samuel, por favor, o que aconteceu ontem, Samuel, tá? Bolívia 2, Paraguai 2, com o Vila Sante do Grêmio em campo. Colômbia 0, Equador 1. Um golaço marcado pelo Valência do Inter no primeiro tempo, depois ele foi substituído no intervalo. O Equador jogou o segundo tempo com um jogador a menos, a Colômbia foi para cima, Borré entrou no final do jogo, não conseguiu o empate. Argentina e Peru, 1-0 para a Argentina. Messi em campo, Bomboneira, não digo nem lotada, me dá... Botando pelo ladrão. Como é o nome? Botando pelo ladrão. Isso. Chile do Aravena 4, Venezuela do Soteldo 2. E Brasil 1, Uruguai do Rocher 1 também. O Brasil criticado, vaiado, não termina o ano de uma maneira muito boa. Não. Já trocamos de tela, por favor, para mostrar a classificação das eliminatórias e saber por que o Brasil está sendo tão criticado, tão vaiado, Samuel. Argentina 25, líder isolada, atual campeão do mundo. Uruguai 20, Equador 19, Colômbia 19, Brasil 18, Paraguai 17, Bolívia 13, Venezuela 12, Chile 9, Peru 7. Que nem na tabelinha do Campeonato Brasileiro ali, consegue reparar que nos números tem tonalidades diferentes? Certo. Do 1 ao 6, aquele azul mais escuro. Esses vão para a Libertadores da América? Esses vão diretamente para a Copa do Mundo. A FIFA inflou a Copa do Mundo. Vão ser 200 mil grupos, seleção de tudo que é lugar.
O 7º colocado, que nesse momento é a Bolívia, ainda disputaria uma repescagem com possibilidade da gente ter 7 representantes do nosso continente na próxima Copa. Venezuela, Chile e Peru, nesse caso não seriam rebaixados porque a gente não tem rebaixamento, mas elas nesse momento não iriam disputar a próxima edição do Mundial. Tem que fazer uma força para não se classificar. Tem que fazer uma força. Por mais que o Brasil esteja num momento muito ruim, Samuel, tem que ser uma campanha horrorosa. Quando o Brasil não ir pra Equador Copa. e Colômbia na frente do Brasil, né? Quando que a gente viu isso? Não lembro. Né? Não lembro do Brasil ter terminado em quinto um ano assim das eliminatórias. Que coisa. Não Qual é a lembro. explicação para isso? Algumas. E a primeira delas pode estar no comando técnico, O Samuel. treinador, E eu gosto muito do Dorival, tio. Acho que ele é um cara esforçado, entende de futebol, fez, né, em times que ele treinou, ele fez muito, mas não tá dando certo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, sabe qual é o grande problema? Rapidinho, Carmel. É que assim, Samuel, o Brasil vai pra Copa, não vai? Ah, vai, né? Não, o Brasil vai pra Copa. Olha aqui, ó, mas... O Brasil vai pra Copa. Aos trancos e barrancos, o Brasil vai ganhar 1 ou 2 jogos e vai pra Copa. O ano que vem, 2 jogos em março, os próximos jogos da seleção Argentina e Colômbia. Aliás, um deles pode ser aqui em Porto Alegre, né? O de março. Estão pensando ainda. Talvez. Tomara. Argentina e Colômbia. Tá? Imagina. Tá? 2 seleções que estão melhores do que o Brasil. Realizam uma campanha melhor que o Brasil. Vai faltar pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. Vai esperar até março para trocar o Dorival e aí trazer um cara para treinar durante um ano com pouquíssimos jogos? Ou vai trocar o Dorival agora e já trazer um cara para começar a observar, fazer uma varredura, fazer já a convocação de março, já treinar esses caras nas eliminatórias de março e ter um ano de trabalho até a Copa do Mundo. É difícil, Samuel. Assim, é difícil aqui. Como é que eu vou pedir a demissão de um treinador? Mas os resultados não estão acontecendo. Eu concordo que a safra não é boa, já tivemos melhores jogadores, que isso, que aquilo, tudo. Mesmo assim, o Brasil poderia estar jogando mais, poderia estar jogando melhor. Não é tão pouco tempo de trabalho do Dorival Júnior assim, com as peças que ele tem, para o Brasil não apresentar simplesmente nada. O Brasil foi vaiado no jogo contra o Uruguai. Lamentável a atuação, Nós mostramos um convence. retrospecto ontem aqui, amplamente superior à seleção brasileira. Mas a gente também não tem jogadores como tínhamos ali atrás. Concordo. Né? Não tem. Concordo. Mas como é que o Tite fazia nas eliminatórias do Brasil nadar de braçada? O Brasil estava com 10, 15 pontos a mais do que os outros, terminava em primeiro sempre. É um bom comparativo. É um bom comparativo. Na Copa do Mundo, vamos de torcer. fato, o Brasil foi eliminado. Mas aqui, o Tite foi muito bem. Falei em seleção brasileira, que tem Vinícius Júnior, que teve toda aquela polêmica da bola de ouro. Certo. Tá? E que na próxima rodada do Campeonato Espanhol tem um confronto com um clube chamado Leganés. Leganés. Na cidade chamada Leganés. Certo. Que é fora de Madrid, portanto, é uma outra região lá da Espanha. E eu vou chamar um vídeo, Samuel, muito interessante, que foi promovido por esse clube espanhol, que vai... Leganés? O Leganés, que vai enfrentar, tá, o Real Madrid e, consequentemente, o Vinícius Júnior. Eles fizeram uma analogia de colocar uma bola de ouro no vestiário do clube lá. Eu acho que até um merchan, isso aí, imagino que seja alguma empresa de logística lá da Espanha, tá? Essa daí, como não tem aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Olha lá, tá chegando ao estádio. Dentro dessa caixa aí, ó, tem uma bola de ouro de brincadeira. O cara chega, ó, entrega de um paquete, né? Ó, vai lá no vestiário, que já tá desenvolvido pro Real Madrid, coloca ali. Certo. Agora repara que o mascote do Leganés vai chegar de mansinho, ó. Ele viu que o cara foi embora. Olha lá. Ele vai entrar no vestiário para ver o que tem naquele pacote. Olha lá. Ele entra, daí ele abre o pacote. Olha o que tem. A bola de ouro que o Vinícius Júnior não ganhou. Certo. Ó, ele se impressiona. Queridos amigos do Real Madrid, dizem que em Leganés os sonhos são cumpridos, os sonhos acontecem, mas esperamos que não seja nessa partida. Ao mesmo tempo em que tá zoando, tá reconhecendo de que o Vinícius Júnior é um excelente jogador, certo, e que poderia ter merecido e que merecia ter vencido a bola de ouro. Mas que ali no Leganés não vai levar. Que tomara ali que ele não leve. Levar. Que eles reconhecem que os sonhos, né, estão aí, que merecem, que todo mundo tem sonho, que pode alcançar.
mas que nesse fim de semana, tomara que isso não aconteça pro bem dessa própria equipe. Legal, achei de uma criatividade interessantíssima. É boa essas brincadeiras assim que não são pejorativas, né? E cara, que dá uma brincada no futebol. É legal, eu gosto. E já rolou um din-din, certamente, com essa empresa aí, que eu não conheço, né? Certamente pagou uns pila pra fazer certamente isso, né? Pagou uns pila pra aparecer. Com certeza. E outra coisa, muito bom no uma pena que aqui a gente não tem, porque aqui grenaliza-se ao máximo e já dá briga, né? Mas seria legal se tivesse essas cutucadas, Grêmio no Inter, Inter no Grêmio, né? Geralmente é alguma coisa no aniversário, que um cutuca o outro, ou só bota parabéns, feliz aniversário, não passa disso. Mas que baita ação, Samuel. Eu achei, assim, ó, fenomenal, fantástico. Vamos chegar a esse nível. Uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse meio do futebol aí nos últimos tempos. E achei que o mascote interpretou muito bem também, né? O mascote do Leganês ali. Principalmente a expressão do rosto dele, né? Fugindo com a bola de ouro. Sim, ficou legal, bem legal. Muito bem. Bom, pessoal, eu tenho mais um recado para vocês. Não entre em bola dividida. Com a Solução Financeira, a vitória é certa. Deixe de ser uma vítima das cobranças abusivas. A Solução Financeira está pronta para negociar e reduzir o financiamento do seu carro, moto ou caminhão. Chega de trabalhar para pagar pelo que não deve. 51 98324 7244. Confira. Meu nome é Wilson, eu possuí um veículo, achei que estava fazendo um bom negócio, né? E tive só problemas. Comprei o meu veículo financiado e a minha dívida era 21.300. Com a ajuda da Solução Financeira, quitei o meu veículo por 6.100. O meu desconto foi 71%. Venha você também para a Solução Financeira. Viu só? Pare de perder tempo, pare de perder dinheiro. A análise é gratuita. Entre em contato agora mesmo, 51 98324 7244. E seja você também mais um caso de sucesso da melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Há 55 anos ocorreu um dos grandes marcos da história do futebol mundial. O milésimo gol do Rei Pelé. Vamos acompanhar. A marca era para ter sido atingida em Salvador, mas o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Bem que o milésimo gol podia ter sido na Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube, onde Pelé jogou por 18 anos. Mas naquela época cabiam aqui cerca de 30 mil torcedores. O marco histórico acabou sendo conquistado numa partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco no Maracanã. Antes do jogo, a expectativa já era enorme. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, o contra. Ah, não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. O Santos perdeu o jogo até que o juiz marcou pênalti nesta jogada. O duelo de Pelé com o goleiro argentino Andrada. Agora correu de paradinha, tirou! Edu e Manuel Maria também estavam em campo naquele jogo. Todos que estavam no estado viram essa cobrança de pênalti. Se fosse uma jogada normal, talvez nem todos vissem, né? Onde nós íamos era cheio de repórteres atrás. Para comemorar os 55 anos do milésimo gol, uma nova estátua do rei foi inaugurada no Memorial das Conquistas do Santos. Carlos Drummond escreveu que difícil não é fazer 1000 gols como Pelé. Difícil é fazer um gol como Pelé. Samuel, descrever o Pelé assim é complicado, né? Eu tive a oportunidade, tá? E muito me orgulho disso. Eu entrevistei 3 vezes o Pelé. Ah, é? Eu tive frente a frente, assim, ó. Frente a frente com o Pelé uma vez e outras 2 em entrevistas coletivas. Humildade, carisma, paciência. Porque todo mundo quer tirar uma foto. Todo mundo. Todo mundo quer pegar um autógrafo. E eu não peguei um autógrafo do cara. Não pegou? Não fez uma selfie com ele? Não peguei um autógrafo do cara. Sabe o que eu queria ter pego? Eu queria lá, quando eu morava lá ainda, em São Paulo, e a gente cobria os tênis do Santos, eu queria ter comprado essas camisas retrô que existem. Sim, e pedir pra ele... E pedir pra ele assinar, Samuel. Não consegui, perdi, e no fim,
Né? Agora o que ficam são as memórias, as lembranças de tudo que ele fez. Eu lembro também que o Pelé sempre dizia, tá? Sempre dizia que todas as homenagens que fossem feitas a ele, que fossem feitas com ele em vida, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse acompanhar, para que ele pudesse se emocionar. Que depois de morto não ia fazer diferença nenhuma. O Pelé faleceu, tem o quê? 2 anos? 2 anos, né? Ou 1? 2 anos. Foi no outro ainda. E que bom que teve muita homenagem, que teve muita festa enquanto ele estava vivo. A camisa 10 é o que é hoje no mundo inteiro, porque o Pelé usou a camisa 10, né? E, enfim, são lembranças muito positivas que a gente tem para contar. Foi quando o Lazier Martins, que é nosso colega lá na Rádio Guaíba, abraçou, deu uma pescoceada no Pelé. No Gol Mil? No Gol Mil. Lá no Maraca. Eu tava vendo se era na Rádio Guaíba, era o Milton Jung, o narrador, né? Gol, gol, gol! E o Lazier, o repórter de campo, que deu um mata-leão no Pelé. E que ele falou, o que ele falou pelas criancinhas, esse gol para as criancinhas do Brasil, alguma coisa assim, o Pelé falou. Falou, né? Uma coisa assim. E foi o Lazier Martins que fez estava lá em campo e que fez essa entrevista. Que legal, né? Que momento, 55 anos desse testemunho. O Santos, que essa última semana retornou para a Série A, né? O Pelé certamente ficaria muito contente com essa. Sim, garantiu o retorno, né? Garantiu o retorno. Samuel, por falar em Pelé, por falar em coisas boas, em craques e tal, vamos recordar um trecho do programa de ontem e depois eu te explico. Vamos? Antônio de Farroupilha, conhece? Antônio, o Toninho. Boa tarde, Antônio. Toninho Farroupilha. O Samuel é do tempo que as goleiras eram de madeira. Eu fiquei sabendo que ele deu um chute na travessão e quebrou ao meio. O cara é bom mesmo. Sim, aconteceu isso. Um jogo na várzea lá. Sim, aconteceu isso num jogo na várzea. Tá, e se eu te disser que a nossa produção, ela não encontrou exatamente essa descrição. Exatamente essa descrição. Mas a nossa produção encontrou retratos. Sim. Da época. Retratos da época? É? Não entendi, como assim? Daquele lance. Legal. Sim, eu tava ali. Aham. Quem é? Sou eu, né? E com quem? Não. Isso foi uma partida, assim, uma partida. Uma brincadeira, tava se aposentando já, né? Aposentado já, assim, mas... Uma brincadeira, nós fizemos lá um jogo de futebol. Os amigos... Samuel eram os amigos do Pelé. Então é verdade. Que depois os caras ficam me perguntando se é verdade, se é montagem... Os amigos do Samuel quanto os amigos do Pelé. Agora, a nossa produção tem achado esse registro teu, hein? Bah. Nem tu consegue guardar tuas coisas. Não, eu não tinha essa imagem, é verdade. Eu vou guardar essa imagem porque eu Pega pra ti. Vou pegar essa imagem que eu não tinha essa imagem. Pega pra ti. Não tinha mesmo. Que ano foi isso, Samuel? Barbaridade. Agora, na matemática, eu não sou muito bom. Que é matemática. Mas é calendário, não é matemática. Não, mas é matemática, saber quantos anos atrás, tal, divide por menos ali. E eu não vou lembrar direito, não. Uma bola de capão número 5. Sim. Bola de capão número 5. A trave era aquela, né? Trave de madeira. Pelé começando também, né? Já estava meio passado, já. Bem mais novo que ele, né? O estádio, lembra, por acaso, assim? Eu não tô lembrado ali, mas... Era aqui pelo estado? Acho que foi fora até do estado. Tem algumas partidas que a gente não lembra direito, né? Tem outras que foram mais marcantes, né? Entendi. Essa não foi tanto. Não, foi também. Essa não foi tão marcante. Foi, né? Mas assim, matei outros mais marcantes e o cara, quem sabe, lembra demais, né? Amistoso foi alguma coisa assim, um jogo festivo. Sim. Qual era o time que tu jogava mesmo, Samuel? Os meus amigos. Aqui, ó, Alceu, né? Alceu, futebol, né? Entendi. E contra o time do Pelé, né? Entendi. Que era o Santos, né, no caso? Sim, Santos, entendi. Não, tá bom. Se por acaso alguém me perguntar... Só mostra a imagem pra ele. Posso confirmar. Pega o retrato, até vou fazer uma foto aqui agora. É que nós estamos, Samuel, numa época de combate às fake news, né? Sim. Nosso papel como jornalista, combater fake news. Aí eu só pego o celular e pá, mostro, tá aqui, ó. Manda um zap, a foto pra ele. É a comprovação. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? E 1000 gols. 1000 gols? Esse eu não fiz, né? Não? Não. Fiz uns... Contava no caderninho? Como é que era? Eu não contava, mas tinha um pessoal lá que gostava muito do meu futebol e contava pra Garanto mim. que era a comissão do Dorinho lá. Dorinho, o Geladeira. Era... O Geladeira, meu amigão, Geladeira. Auxiliar do Dorinho?
Auxiliar do Dorinho. Geladeira, bombeiro civil lá em São José do Ouro hoje, né? Mas era o homem das anotações, estatísticas, tá? Geladeira, quantos gols o Samuel fez? Tantos. Qual foi o gol de placa que ele fez dia tal, hora tal, estágio tal? O Geladeira fazia. Desculpa, assim, esse tipo de pergunta, mas lembra nesse dia quanto foi o jogo, se por acaso fez algum gol? Nós ganhamos, eu fiz um gol. É. E o Pelé fez algum? O Pelé fez um gol também, sim. O Pelé é difícil não fazer um gol, né? Era muito acima. Não, né? O cara acima da média. Acima da média. Ele chegou assim, Samuel, prazer te conhecer, como é que foi? Mas olha, aquilo que tu disseste, eu assino embaixo. Uma Confirmou humildade, tudo aquilo. Uma humildade, né? Um cara pé no chão, um cara querido com os iguais a ele, né? Sempre tratou bem os iguais a ele. E né? teu time era do time dele? E nós ganhamos ele aquele dia, ganhamos ele. Tá bem. Acho que foi 2-1, 2-1, 3-2, uma coisa assim. Tu fez quase todos os gols. Eu fiz um gol. Um gol. Eu lembro do meu gol só, né? Que coisa, né? Egoísta, assim, eu só lembro do meu gol, né? Mas memória não ajuda muito. Faz tempo já. Amanhã? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, com a repercussão de Grêmio e Juventude e com a projeção de Vasco e Inter. Combinado? Tá bem. Boa tarde Até amanhã. a todos.